Nós já estamos com leitura da ata da sessão anterior por videoconferência iniciada a sessão da tarde desta quarta-feira. Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Carmen Lília de Souza, 14 horas e 18 minutos. assessora-chefe do plenário. Aprovada a ata da sessão. Também por videoconferência. Não havendo observação, considero aprovada a ata e passo ao primeiro feito. Abre a sessão também de forma remota, ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. 627432 e 1.070.522. O recurso ordinário 627432 está capitaneando esse julgamento conjunto e, como já havia feito o meu relatório, o ministro Dias Toffoli terá a palavra para o relatório. Eu saúdo Sua Excelência, Procurador-Geral da República. O ministro-presidente fala por videoconferência. O Augusto Brandão de Aras, o ministro José Levi Melo do Amaral e o doutor Ávio Calatzi, que também está aqui presente, fará sustentação oral. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório, ciente de que depois advirão 3 sustentações orais. Recorrente e recorrido por 15 minutos, e depois também por 15 minutos, 2 recorrida, a Ancine, e depois 15 minutos para o Procurador-Geral da República. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, tem a palavra para o relatório. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor ministro advogado-geral da União, senhoras e senhores advogados, servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Faço um resumo do relatório. Cuida-se de recurso extraordinário, com fundamento na linha A do permissivo constitucional, que visa a reforma Também de forma remota, o ministro Dias Toffoli. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ao fundo prateleira branca. O ministro usa uma toga preta. Sindicato de Empresas Cinematográficas, legitimidade ativa, cota de tela, obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais, difusão da cultura nacional, obediência aos princípios constitucionais, constitucionalidade da MP 228 de 2001. Omito o restante da emenda. Foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados na origem. No apelo extremo, articula-se com suposta violação aos artigos 5º, cabeça, 62, 170 e 174 da Constituição. O recorrente inicialmente alega que a MP viola o princípio da igualdade, à medida em que apenas uma categoria, a dos exibidores cinematográficos, seria compelida a contribuir para a cultura nacional, mediante a exibição compulsória de filmes nacionais em seus cinemas. Prossegue alegando que a medida provisória impugnada ofende também os artigos 170 e 174 da Constituição, ao argumento de que, da leitura conjunta dos artigos 215 e 216 da Lei Fundamental, não se deduz exceção a disposições atinentes à livre iniciativa. A esse respeito, aduz ainda que a União, ao dispor sobre a nacionalidade de filmes que serão exibidos, no caso, se nacionais ou estrangeiros, e o número de dias no ano em que estes filmes deverão ser exibidos, estaria atingindo o núcleo da atividade econômica das empresas do setor. Defende que a Constituição limitou a possibilidade de intervenção estatal na economia privada, a mera indicação, não cabendo aos entes públicos cercear a atividade privada e, muito menos, realizar qualquer espécie de determinação acerca de quais produtos podem ou devem ser comercializados pelas empresas exibidoras cinematográficas ou quaisquer outras empresas privadas. O recorrente vai além e defende a ocorrência de vulneração também ao postulado da proporcionalidade, fundando-o no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Alega que a União, no afã de proteção à indústria de filmes nacionais, estaria impondo uma flagrante desproporcionalidade entre os meios utilizados pela administração em imposição de uma cota de filmes nacionais durante mais de 60 dias por 20 longos anos. A parte resignada remata sustentando que a União jamais poderia condenar empresas privadas à inviabilidade econômica a pretexto de proteger a produção de filmes nacionais de longa-metragem. Por fim, aventa-se no recurso extraordinário também a afronta ao 62 da Lei Fundamental,
alegando-se que, decorridos mais de 6 anos desde a edição da MP, não tendo sido ela apreciada pelo Congresso Nacional, encontrar-se-ia ausente o requisito constitucional da urgente. Requer, ao fim e ao cabo, seja dado provimento ao apelo. Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões. Defende que a legalidade que prevê a cota de tela de produção nacional encontra-se em consonância com os artigos 215 e 216 da Carta, no sentido de viabilizar a valorização e a difusão do patrimônio cultural brasileiro. No tangente à suposta ausência do requisito constitucional de urgência requerido às medidas provisórias, sustenta que as medidas editadas anteriormente à publicação da Emenda Constitucional 32/2001 devem ser interpretadas como lei ordinária, permanecendo em vigor até que outra medida provisória as revogue ou até a deliberação definitiva do Congresso Nacional. Por último, no que diz respeito à alegada violação ao princípio da proporcionalidade, argumenta que a exigência mínima imposta não constitui suspensão ou inviabilização da atividade econômica exercida pelas filiadas à parte recorrente, sendo que a exibição de filmes nacionais não ultrapassa nem 20% das exibições anuais. Admitido o extraordinário pela Corte de Origem, subiram os autos a este tribunal. Submetido ao plenário virtual, reconheceu a Corte haver questões constitucionais, bem como a sua repercussão geral. O assunto foi inscrito como o tema 704 da gestão por temas da repercussão geral, encontrando-se a manifestação assim emendada. Omito a leitura. A PGR opinou pelo não provimento do apelo, com emenda que o caput diz o seguinte: constitucional administrativo, recurso extraordinário, proteção constitucional à cultura, cinema, cota de visualização, filme nacional, controvérsia, mercado, intervenção estatal, legitimidade. E o parecer é pelo desprovimento do recurso. Em 3 de fevereiro de 21, o recorrente Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul pleiteou a desistência do recurso. É o relatório. Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Passa agora a palavra para, na seguinte ordem, para o recorrente União Federal, que também é parte recorrida no RE 170, no RE 627432 e recorrentes no RE 670, para, no tempo de 15 minutos regimentais, abordar ambas as razões que sustenta como recorrente e como recorrido. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro decano, ministro Marco Aurélio, excelentíssimos senhores ministros... Por videoconferência, José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Ministro presidente, ministro Dias Toffoli, permitam-me, vossas excelências, ao fundo, estante com livros. Ao nosso ministro, professor Ricardo Lewandowski, que completa 15 anos na judicatura constitucional do nosso país, orgulhando o nosso país e os cidadãos do país, e de maneira especial os seus alunos e esse seu aluno. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, senhores advogados, de maneira especial o doutor Ávio, que é o Procurador-Geral Federal, permita-me, presidente, apresentar o doutor Ávio, novo Procurador-Geral Federal, que sucede o doutor Leonardo à frente da representação judicial e extrajudicial da União, ou melhor, das entidades da União, aí incluída a dívida ativa das entidades, doutora Carmen Lilian, que aqui também conduz a secretaria do plenário. Eu farei a sustentação oral, como já adiantado por Sua Excelência o Presidente, claro, abrangendo ambos os feitos, ambos os recursos extraordinários. E, como já bem relatado pelo ministro presidente em assentada anterior e agora pelo ministro Dias Toffoli nesta assentada, são 2 recursos extraordinários, ambos com repercussão geral reconhecida. Um sobre cota de tela e outro sobre cotas de regionalização de conteúdo local. Nos 2, discute-se a constitucionalidade formal e material das respectivas normas regulatórias. E desde logo, enfatizo, não se verificam nenhum dos vícios em quaisquer dos casos. A medida provisória
2228 de 2001 instituiu a cota de tela. É o objeto do RE 627432. Ela foi editada antes da emenda 32 e, por força do artigo 2º dessa emenda, a MP 2228 é um diploma normativo recepcionado, assim como várias outras medidas provisórias o foram pelo artigo 2º. Sine die, no que se refere à aprovação congressual. Foi uma opção do Constituinte, derivado em termos de manutenção das medidas provisórias anteriores. Sendo assim, não há procedência da alegação de inconstitucionalidade formal por violação do artigo 62 da Constituição. E insisto, é pacífico na doutrina, pelo menos desde Hans Kelsen, que não há inconstitucionalidade formal quando de recepção. Inclusive, a recepção levada a efeito por norma constitucional paradigma derivada, fruto de poder constituinte derivado. E lembro que é da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal a mesma compreensão de coisas, pelo menos desde a célebre ação direta de inconstitucionalidade número 2 da relatoria do saudoso ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. Além disso, não se sustenta o argumento no sentido da ausência do requisito da urgência para a edição da medida provisória. O transcurso do tempo, sem apreciação do Poder Legislativo, não é capaz de descaracterizar a urgência no caso. Máxime ao tempo remoto da edição da medida provisória e, sobretudo, tomada em consideração a superveniência da emenda 32 e do seu artigo 2º, que literalmente manteve, independentemente de manifestação congressual específica, manteve no conjunto as medidas provisórias até então em vigor no dia 11 de setembro de 2001, data da promulgação da emenda constitucional 32. Agora, eu faço questão de enfatizar esse elemento formal está superado pelo próprio artigo 2º da emenda 32, pela própria vontade do Constituinte derivado, como aconteceu com várias medidas provisórias. Bom, agora eu passo à questão de fundo. Com relação às cotas de regionalização de conteúdo local, é certo que o decreto 52.795 de 63 também foi recepcionado pela Constituição de 88, dada a respectiva compatibilidade material. A compatibilidade formal não se discute, é questão de recepção pura e simples. Em pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 627432 e recurso extraordinário 1070522. Não há inconstitucionalidade formal, não há inconstitucionalidade material. Por videoconferência, sustentação oral do ministro José Levi há uma compatibilidade Melo do Amaral material Júnior, advogado-geral da União. Tudo desse decreto, com a ordem constitucional vigente, notadamente, de modo mais imediato, no que se refere ao princípio da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, nos termos do artigo 221, inciso 3º da Constituição. Parâmetro constitucional explícito. A exigência de lei formal não impede a recepção do decreto para regular a matéria. Isso é algo que veio da Constituição de 88, sem prejuízo da legislação anterior recepcionada. Portanto, penso eu, é infensa de dúvida a possibilidade de recepção aqui no caso. Do ponto de vista material, insisto, as normas também encontram guarida na Constituição, inclusive a desse decreto de 63. É possível extrair dos artigos 215 e 216 da Constituição que é dever do Estado garantir a todos acesso às fontes de cultura nacional, defender, valorizar, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro e democratizar o acesso aos bens de cultura. A Constituição determina ainda que a lei estabelecerá incentivos para a produção com conhecimento de bens e valores culturais. E mais do que isso, nos termos do inciso 3º, do artigo 221, que já mencionei, fica expresso que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão deverão atender ao princípio da regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Por outro lado, não há nenhuma ofensa ao artigo 170 da Constituição no que se refere à livre iniciativa, que não é um princípio absoluto. Na verdade, o exercício de certas atividades econômicas pode e deve sofrer legitimações,
pode e deve sofrer limitações legítimas de modo a realizar, de modo a atender valores constitucionais outros igualmente legítimos, igualmente relevantes. No caso vertente, em especial, aqueles antes mencionados. As medidas regulatórias que são questionadas nos RS também têm assento na Convenção de Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, internalizada pelo Brasil em 2007, no caso pelo Decreto 6177, onde fica claro, no artigo 6º da Convenção, cada parte poderá adotar medidas destinadas a proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu território. Digo eu, em essência, trata-se de defender e promover a diversidade cultural, inclusive no viés regional. Aliás, como é próprio de uma democracia federativa, de uma federação democrática. E vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão, ou pelo menos uma questão muito assemelhada, no julgamento das ações diretas 4679, 4747, 4756, 4923, pelo menos essas, entendendo pela constitucionalidade de política de cotas de conteúdo nacional para TVs de por assinatura. É a mesma coisa aqui. Eu diria que é indiscutível que a nossa indústria cinematográfica não tem o mesmo patamar de outras indústrias cinematográficas, não tem condições de competir em pé de igualdade, em razão do que se justifica essa proteção do Estado, que na verdade é uma proteção constitucional, e sendo assim, ao contrário de restringir a liberdade do consumidor brasileiro, a cota de tela amplia as suas possibilidades, permitindo acesso e divulgação às produções locais, nacionais. E mais do que isso, promove-se com isso tudo a identidade, a diversidade própria da riqueza de um país como o nosso. No fundo, nós estamos aqui a falar da própria liberdade de expressão. Uma vez que a liberdade de expressão ela pode e deve ser tomada de maneira ampla a proteger o debate público, inclusive no que se refere a expressões de natureza cultural. Claro, não há dúvida que há isso. Eu insisto no ponto. Na linha já feita, em manifestações anteriores por mim nessa tribuna, liberdade de imprensa é protegida... Por videoconferência, sustentação oral do excelentíssimo ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Revela-se desde a própria liberdade de expressão. E digo aqui o mesmo para ela. A liberdade de expressão realiza... Em pauta, recurso extraordinário 627432 e recurso extraordinário 10700522. Isso é relator ministro Dias Toffoli. E para a desejada ótima e crescente qualidade da democracia. Lógico, a improcedência dos recursos extraordinários em causa alinha-se nesse sentido, inclusive no que toca a cota de regionalização, inclusive no que toca a cota de tela. Por todo o exposto, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eu, agradecendo a atenção de vossas excelências, a União entende que está muito bem demonstrada a legitimidade das medidas ora questionadas em ambos os RS e rogo o reconhecimento da constitucionalidade das cotas de tela e de regionalização de conteúdo local em favor da liberdade de expressão, em favor da diversidade cultural própria do nosso riquíssimo patrimônio cultural nacional. E em relação ao RE 1.070.522, rogo o provimento do recurso extraordinário. Passando, com a permissão de Vossa Excelência, presidente, seria agora a oportunidade do doutor Ávio fazer as suas breves considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro José Levi Melo do Amaral Júnior. E agora, Vossa Excelência se pronunciou sobre ambos os recursos. Falará pela recorrida, Ancine, doutor Ávio Calates de Brito, que está na nossa sessão, já preparado para a sua intervenção. Vossa Senhoria disporá do tempo regimental de 15 minutos. E tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, excelentíssimo senhor advogado-geral da União, doutor José Levi,
doutora Carmen Lilian, que conduz os trabalhos do plenário, nobres pares, demais presentes, boa tarde. Peço licença a Vossas Excelências para me ater ao recurso extraordinário número 627, 1432, aqui apreciado em conjunto com o recurso extraordinário 1.070.522. Excelências, como se sabe, o RE número 627.432 refere-se ao tema 704 da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da denominada cota de tela. A discussão gira em torno da obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e do estabelecimento de sanções administrativas em caso de não observância da referida cota. Diante de tais fatos, a Agência Nacional do Cinema vem respeitosamente perante Por videoconferência para sustentação oral, Dr. Ávio Calácias de Brito. Com a finalidade de demonstrar a improcedência dos pedidos apresentados pelo recorrente e, sobretudo, reafirmar a constitucionalidade dos artigos 55 e 59 da medida provisória 22281 de 2001, que normatizam o instituto da cota de tela. Do ponto de vista da constitucionalidade formal da medida provisória em debate, como já muitíssimo bem explicitado pelo excelentíssimo advogado-geral da União, não deve prosperar a alegação de violação ao artigo 62 da Constituição Federal. Primeiro, em razão da edição da medida provisória ter ocorrido em momento anterior à publicação da emenda constitucional número 32 de 2001, e segundo, em razão de que o requisito da urgência não pode ser descaracterizado pela ausência de apreciação da medida provisória pelo Poder Legislativo. Do ponto de vista da constitucionalidade material, excelências, também não se pode acolher a alegação de violação do princípio da livre concorrência, princípio este esculpido no artigo 1º, inciso 4, e 170 da nossa Constituição. Claramente, senhoras e senhores ministros, estamos diante da necessidade de se privilegiar uma interpretação harmônica entre os referidos dispositivos e os artigos 215 e 216 do texto constitucional. São artigos que claramente ratificam o valor constitucional do fomento à produção e à divulgação da cultura nacional. Sobre essa questão, excelências, vale destacar que a cota de tela é um instituto histórico do direito brasileiro, que corrobora um legítimo instrumento de promoção e proteção do patrimônio cultural nacional e que, de fato, privilegia o aumento da competitividade, da autossustentabilidade e da diversidade do setor de produção e distribuição cinematográfica. E é essa abordagem histórica que se mostra interessante, excelências, para que se perceba que o regramento da cota de tela não trouxe um novo instrumento, um novo instituto ao ordenamento jurídico brasileiro. E, portanto, não há como se alcançar conclusão diversa daquela já preceituada por essa excelsa corte quando do julgamento da ADI 4679, de relatoria do eminente presidente, ministro Luiz Fux. Naquela ocasião, como já bem pontuado pelo excelentíssimo advogado-geral da União, firmou-se posição deste Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade das denominadas cotas de conteúdo nacional para TVs por assinatura. O julgamento a que me refiro, inclusive, trouxe importantes lições para a comunidade jurídica brasileira, sobretudo quando ratificou a legitimidade constitucional de toda intervenção do Estado sobre a esfera jurídica do particular, está de fato condicionada à existência de uma finalidade ilícita que a motive, bem como respeito ao postulado da proporcionalidade em suas três vertentes: adequação, necessidade e proporcionalidade de sentido estrito. Por fim, excelências, é importante ressaltar um último aspecto, sobretudo relevante para o desenvolvimento do presente caso. A cota de tela é atualizada anualmente e conta, inclusive, com a participação da Ancine, que elabora estudos técnicos embasados em análise de impacto regulatório. E, além disso, por determinação da própria medida provisória 22281, devem ser ouvidas entidades representativas de todos os segmentos envolvidos, possibilitando ampla participação na construção do critério ideal para o ano seguinte. Dito isto, e diante de todo exposto, senhoras e senhores ministros, agradecendo a atenção dispensada por Vossas Excelências, a Ancine, por intermédio da Procuradoria-Geral Federal, ROGNA, pelo reconhecimento da constitucionalidade da cota de tela e das sanções administrativas decorrentes da sua inobservância, consoante a previsão dos artigos 55 e 59 da MP 2228/2001. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor Ávio de Brito. Agora passo a palavra à Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que também dispõe do seu tempo regimental para fala. Boa tarde a todas e a todos.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento as excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Cumprimento os eminentes ministros. Por videoconferência, Augusto Aras, procurador-geral da República. O senhor relator, ministro Dias Toffoli. Cumprimento o ministro José Levi, da AGU, o advogado doutor David Brito, procurador-geral federal. Cumprimento a todos e a todas, e aos senhores servidores, a senhora servidora, e especialmente da pessoa da assessora da secretária-geral, a senhora Carmen Lima. Senhor presidente, o tema cota de tela, ele tem um relevo que transcende os próprios autos. Em todo aquilo que se chama de primeiro mundo, cuida-se sempre de preservar a cultura de cada povo, não só no plano do desenvolvimento do espírito, do soul, da alma, de cada aglomeração humana que se forma e constitui o seu modo especial de estar no mundo, mas também cuida-se do entretenimento, tão importante, tão passível de percepção dessa importância nos dias contemporâneos, quando vivemos o distanciamento social, esse isolamento que também contribui para a tornar mais difícil esses dias da Covid. Daí porque a cota de tela tem múltiplas facetas a serem examinadas, não somente nesse julgamento da Suprema Corte, mas em muitos outros aspectos alhures discutidos. O recurso extraordinário 627.432, erigido como paradigma do tema 704 da repercussão geral, discute a constitucionalidade de medida conhecida como cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais em cinemas brasileiros durante um número determinado de dias por ano, sob pena da incidência de sanções administrativas. O recurso extraordinário 1.070.522, erigido como paradigma do tema 1013 da repercussão geral, discute a recepção ou não pela Constituição de dispositivo do Decreto 52.795 de 63, que versa sobre o tempo destinado aos programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos no município de Outorga. No primeiro recurso extraordinário, interposto pelo Sindicato das Empresas Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul, questionam-se os artigos 55 e 59 da medida provisória 2.228 de 2001 e o artigo 1º do decreto 4.945 de 2003, ao argumento de que tais normas violam os artigos 1º, inciso 4, parágrafo 5º, caput, e o inciso 54, assim como o 62 e o 170 caput e 174 da Constituição Federal vigente. As normas questionadas, editadas por videoconferência, para sustentação oral, doutor devem ser compreendidas Augusto Aras, procurador-geral da República. E dos correlatos deveres do Estado. Ao fundo, bandeiras hasteadas. À esquerda, bandeira do Brasil. À direita, bandeira do Estado do Mato Grosso. No artigo 215 da lei. Ao fundo, quadro decorativo sob parede branca. A um só tempo. Um direito fundamental e humano. O procurador usa uma toga preta sob os ombros. Fundamental nos termos da Constituição Federal de 88. E o direito humano, que é o termo mais abrangente de que cuidam os tratados internacionais protetivos dos direitos humanos que impõem ao Estado a adoção de medidas de caráter positivo, ou seja, um fácere. Não há dúvida de que há uma constelação de atos internacionais, o mais relevante para o deslinde do feito, está no disposto na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, no ano de 2005. O Estado brasileiro promulgou o seu teor por meio do Decreto 6.177, de 2007, no artigo 2.2, que versa sobre, abro aspas, o princípio da soberania. Disse que
de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios dos direitos internacionais, os Estados têm o direito soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais em seus respectivos territórios. Fecho aspas. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU prevê, no artigo 15, que as medidas estatais que assegurem o direito de participação na vida cultural devem compreender todas aquelas necessárias para garantir a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da ciência. Em pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 627432 e recurso extraordinário 10700522. Relator, ministro Dias Toffoli. Deverão adotar para assegurar o pleno exercício do direito de participar da vida cultural, figurarão as necessárias para a conservação, desenvolvimento e divulgação da ciência, da cultura e da arte. Por sua vez, a Constituição brasileira estabelece no artigo 215, abro aspas, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Fecho aspas. Senhor presidente, determina-se também no artigo 216-A, no parágrafo 1º, no inciso 3, que o Sistema Nacional de Cultura é regido pelo princípio do fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. E este ordenamento jurídico viabiliza a iniciativa protetiva do patrimônio cultural. Assim, filmes nacionais integram o patrimônio cultural brasileiro. E, junto aos filmes estrangeiros, participam do acervo cinematográfico, enquanto produto cultural acessível à população. Ao determinar a obrigatoriedade de exibição de um percentual mínimo de filmes nacionais nas salas de cinema do país, as normas legais materializam a obrigação do Estado brasileiro de promover a difusão e circulação da cultura nacional e asseguram ao povo brasileiro o direito de ter acesso a esses filmes, a essas produções audiovisuais. O Estado brasileiro incentiva, portanto, a produção do cinema nacional, possuindo legislação com essa finalidade, a exemplo da Lei 8.313 de 91 e a Lei 8.685 de 93, a denominada Lei do Audiovisual. Todavia, não basta fomentar a produção audiovisual para se desincumbir do mandamento constitucional de garantir e promover a difusão e circulação da cultura nacional, há de se ofertar ao público nacional o conteúdo do produto final. Nesse aspecto, o Instituto da Cota de Tela atende ao interesse público, assegurando a efetividade do investimento público feito através das suas agências, através dos órgãos e entes públicos encarregados da promoção, do fomento das artes visuais e da arte em geral. E nada adianta, portanto, uma significativa expansão na criação e produção do cinema nacional se não houver, na cadeia de consumo, um mercado sensível ao produto artístico veiculado pelos diretores brasileiros. No mais das vezes, a propósito, o público brasileiro sequer tem conhecimento da existência e disponibilidade do filme nacional. Em apreço ao dever constitucional de promover a repercussão da produção cultural nacional, o Estado desempenha a atividade que a doutrina administrativa clássica denomina de fomento, e ao lado de atividades administrativas típicas, como o poder de polícia e a prestação do serviço público. O fomento estimula, incentiva a produção do cinema brasileiro, das artes audiovisuais, que visa ao bem comum, especialmente nesse plano específico que está situado a cota de tela. Assim, a cota de veiculação de filmes brasileiros não viola a isonomia. Igualdade não significa um tratamento idêntico. A ausência de determinação similar para outras sociedades empresárias do setor cultural não implica inconstitucionalidade diante das peculiaridades de cada setor, cada qual contextualizado em uma realidade distinta. Emissoras de televisão e rádio
veiculam um conteúdo predominantemente nacional. Da mesma forma, na literatura e na música, há oferta e consumo abundantes de produtos nacionais. O mesmo não ocorre com as apresentações cinematográficas, razão pela qual exigem a atividade de fomento estatal quanto à criação, regulação do mercado e garantia da difusão. Daí por quê, senhores ministros, senhoras ministras, o critério diferenciador é aceitável e baseia-se em um nexo lógico estabelecido pelos ditames constitucionais. Em casos tais, a discriminação não vulnera a Constituição. A distinção não implica em uma discriminação. É o que doutrina Celso Antônio Bandeira de Mello na sua clássica monografia sobre o conteúdo jurídico do princípio da isonomia. Aliás, é de se ressaltar que o Estado não obriga que brasileiros assistam aos filmes nacionais, mas fomenta que esta produção seja franqueada ao público nacional. A livre iniciativa, pois, não é um valor absoluto e poderá sofrer restrições de modo a compatibilizá-la com outros valores constitucionais. Tomemos, por exemplo, o fomento à cultura, que é o caso em tela, e usemos como paradigma algumas outras situações, como a iniciativa do Congresso Nacional, ao editar a Lei da Meia Entrada, que é a Lei 12.933 de 2013, consubstanciando uma incursão episódica do Estado nas artes. Em se tratando de fomento a bem da coletividade, é possível juridicamente fazê-lo. Este é o propósito. Em pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 627.432 e recurso extraordinário 107.0522. Relator, ministro Dias Toffoli. A veiculação de filmes brasileiros contamina o resultado econômico do setor. A medida harmoniza-se com a difusão dos produtos nacionais em concomitância com a atividade lucrativa da exibição de filmes. De forma remota, sustentação oral, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmar que a veiculação do filme nacional implica perda de receita é um determinismo equivocado, data vênia. Cabe ao setor privado, no exercício da livre iniciativa, explorar economicamente a produção cinematográfica nacional, definindo quais filmes serão exibidos e por quanto tempo permanecerão em exibição, de modo a obterem resultado econômico favorável, mas respeitando sempre o percentual mínimo definido em lei. Assim, temos que o Instituto da cota de tela não viola os valores constitucionais invocados no recurso extraordinário. Ao contrário, harmoniza-se com a ordem constitucional brasileira e materializa o dever do Estado de promover o desenvolvimento e a difusão da cultura. No segundo recurso, o extraordinário, de número 1.070.522, interposto pela União, discute-se a recepção ou não pela Constituição de 88, do artigo 16, parágrafo 1º, a linha C e parágrafo 3º, inciso Augusto Aras, Procurador-Geral da República. 795 de 63, as quais versam a obrigatoriedade do destino de tempo e programas culturais, artísticos e jornalísticos produzidos no município, objeto da outorga dos serviços de radiodifusão. Sob a ótica material, não parece haver inconstitucionalidade na previsão normativa, aplicando-se aqui a fundamentação que desenvolvemos em relação ao primeiro recurso extraordinário, e também há a previsão no artigo 221, inciso 3 da Constituição, que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão deve atender ao princípio da regionalização da produção cultural, artística e jornalística nos percentuais pré-estabelecidos na lei. Sob aspecto formal, alega-se que o decreto não poderia ser recepcionado por versar sobre matéria reservada à lei pela Constituição de 88. Evidentemente que no direito brasileiro nós temos diversas normas recepcionadas com o caráter de lei ordinária e que emanaram de simples decretos-leis que deixam de reproduzir nesse momento, dado o adiantado do meu tempo, que já se esvai. Assim, em relação ao... Podemos concluir que, em relação ao recurso extraordinário 627.432, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário e fixação da tese de repercussão geral, no sentido de reconhecer que o Instituto da Cota de Tela, assim entendido como dever jurídico imposto às empresas exibidoras de cinemas de reservarem um percentual mínimo de dias para a exibição dos filmes brasileiros, afigura-se compatível com a ordem constitucional vigente. E 2, em relação ao recurso extraordinário
070-522. O Procurador-Geral se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário e fixação da tese de repercussão geral, no sentido de que reconhece, número 1, a incompatibilidade formal. Número 1, de que a incompatibilidade formal não é fator impeditivo da recepção pela nova ordem constitucional, de norma pré-constitucional. 2, a imposição de limites temporais para a transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos de caráter local tem autorização constitucional expressa e importante finalidade social, envolvendo o fomento da identidade e da cultura das diversas localidades do país, não constituindo indevida interferência estatal ou cerceamento da liberdade de expressão. Com essas palavras, agradeço a Vossas Excelências e ao senhor presidente pela oportunidade e a concessão de tolerância de mais um minuto além do meu tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhoras ministras e senhores ministros. Obrigado, Sua Excelência, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Eu apenas queria também ouvir do colegiado e também das eminentes partes, recorrente e recorrido, na verdade, foram manifestações uníssonas, mas verifiquei que houve uma preponderância, ou quase que uma exclusividade. Com a palavra de forma remota, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Dos cinemas. Mas nós estamos também julgando aquele caso em que há uma reserva de um percentual para as empresas de radiodifusão com relação às notícias locais. Eu queria perguntar às Suas Excelências, os eminentes advogados, se queriam... Ao fundo, à esquerda, estante com livros. À direita, porta branca. Reiterar razões, ou se a mesma lógica que levou-os à sustentação da cota de tela de cinema será utilizada aqui, segundo as suas visões, com relação a esse recurso da radiodifusão. Os feitos foram apregoados conjuntos, apenas para evitar, digamos assim, um cerceamento da defesa, né? O ministro José Levi pede a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, agradeço muito a gentileza de Vossa Excelência acerca do assunto. Eu, como curador da constitucionalidade das leis, me vejo aqui numa situação única, porque, em geral, eu sou... Intervém o advogado-geral da União. E muitas vezes me vejo cercado por 4, 5 outros falando pela inconstitucionalidade. Há quase que uma presunção de inconstitucionalidade. Primeiro, Vossa Excelência parte de um pressuposto absolutamente correto. A argumentação é muito assemelhada. Eu especificamente mencionei não só a medida provisória 2228, objeto do artigo 2º da emenda 32, mas também o decreto de 63. José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Originária, a MP, pela emenda 32, digamos, pelo constituinte derivado, é a mesma coisa. Também nisso, o raciocínio é o mesmo. Também nisso, eu invoco a sábia jurisprudência desta Corte, plasmada na ação direta número 2, do relator ministro Paulo Brossat. Então, agradecendo a gentileza de Vossa Excelência, eu reitero, de lado a lado, os pontos e, evidentemente, há uma situação específica que Vossa Excelência tocou e o relator, ministro Dias Toffoli, também ao ler o seu relatório, qual seja, a questão de apenas uma categoria ser beneficiada, de apenas uma categoria ter o ônus de fazer a veiculação, no caso dos exibidores de tela. Francamente, aí é uma questão de amplitude, não há nenhuma dúvida. E mais do que isso, Vossas Excelências recentemente decidiram matéria análoga relativamente à TV a cabo. Então, agradecendo muito a gentileza ímpar de Vossa Excelência, eu reitero os motivos, bem assim a aplicação para ambos os feitos do raciocínio. Muito obrigado. Agora, indago a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, com relação a esse recurso referente à radiodifusão, que, no fundo, também é cota para prestígio da cultura regional. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, registro que já fiz a manifestação, inclusive... Com a palavra, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. E, se vocês me permitem, ainda que agora eu queria
me associar ao ministro José Levi nas homenagens ao ministro Ricardo Lewandowski pelos seus 15 anos na Corte. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Bom, com relação à homenagem ao ministro Lewandowski, nós temos um momento próprio, vamos fazê-lo, e então, se o ministro Lewandowski nos permite, então vamos passar a palavra à sua excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde novamente a todos. Registro e cumprimento às manifestações orais, doutor José Levi, doutor Ávio de Brito, e também do Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Ares. Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de desistência do recurso. Observo que a petição com este teor foi protocolada em 3 de fevereiro de 2021, próximo passado. Não Nota Dias Toffoli, ministro do STF. Constitucional suscitada no recurso ter tido sua repercussão geral reconhecida em 7 de março de 2014. Há precedente desta Corte no sentido da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. Assim decidiu esta Corte em questão de ordem, por maioria de votos, nos autos do RS 693.456 de minha relatoria. Também nos autos do RS 657.718, o plenário do Supremo Tribunal Federal reiterou que, abro aspas, uma vez objetivado o processo com reconhecimento da repercussão geral, o julgamento deve prosseguir, a fim de que seja fixada a tese, independentemente do interesse subjetivo que esteja em jogo, fecho aspas. No caso presente, já havia se iniciado o julgamento, haja vista que, no plenário virtual da repercussão geral, já fora superada a primeira fase, qual seja, da presença ou não da repercussão geral. Ou seja, a desistência durante o julgamento do feito foi apresentada neste momento, durante o julgamento do feito, e provavelmente por conta da ideia da recorrente de provavelmente vir a perder o seu recurso, ou seja, tê-lo por julgado pelo improvimento do seu recurso. Indefiro, desse modo, o pedido de desistência do recurso, senhor presidente. E passo adiante, senhor presidente. Pois não, eu vou apenas pro forma. Estou absolutamente de acordo com a excelência pela objetivação do recurso ordinário, na parte em que se discute matéria constitucional e há de se fixar a tese, e pergunto ao egrégio colegiado se há divergência. Pois não, ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, continuo distinguindo processo subjetivo de processo objetivo. Pois não. Julgamento iniciado com votos proferidos, evidentemente... Com a palavra o ministro Marco Aurélio. A aceitação da desistência. Mas definição de repercussão geral se faz no campo de um incidente próprio ao recurso, uma vez encaminhado o recurso pelo relator. A qualquer momento, a parte pode, num processo subjetivo, como é o caso, não há transmudação do processo subjetivo em objetivo, desistir do recurso, até mesmo convencida de assistir maior razão à tese inicialmente impugnada e pretender, com isso, quem sabe, fugir a mais um ônus processual, a mais uma despesa processual no campo dos honorários advocatícios. Dar sequência ao recurso ante a desistência é contrariar, substituindo-se a ela, contrariar o interesse da parte recorrente. Daí a divergir para homologar a desistência. E digo, quem dera os recorrentes de processo sob a minha relatoria
viessem desistir desses recursos, seria, evidentemente, um alívio. Em pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 627432 e recurso extraordinário 1070522. E não torno Com a palavra, o ministro Marco Aurélio. Objetivo apenas para, em tese, e no processo subjetivo não há propriamente fixação de tese, mas de entendimento sobre o conflito de interesse para, no caso, homologar a desistência. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu gostaria de me permitir, por dever de ofício, fazer a leitura breve de um artigo que a comissão fez questão de introjetar no Código, porque há determinadas matérias que, mercê do conflito intersubjetivo, elas trazem, digamos assim, no bojo delas, uma possibilidade de evolução do direito, pela própria tese em si. Então, nós fizemos incluir no Código, no artigo 998, que a desistência do recurso não impede a análise da questão, cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários especiais ou repetitivos. Evidentemente que isso é um tema que o Supremo pode debater. Então, eu pergunto a Vossas Excelências... A lembrança é oportuna, presidente. Ou não? Mas, considerando intervém o ministro Marco Aurélio. A determinação das partes, tenho esse preceito como conflitante com essa autodeterminação que está implícita na lei das leis, que é a Constituição Federal. Por isso é que eu questiono se há alguma divergência em relação à posição do ministro relator, Dias Toffoli, diante da impugnação muito bem posta pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Ricardo Lewandowski pede a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Marco Aurélio. Eu também faço uma distinção... Intervém, pede vênia o ministro Ricardo Lewandowski. E subjetivos. Não obstante esse artigo do novo CPC que Vossa Excelência acabou de ler, entendo que, mesmo assim, subsiste a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. E entendo assim porque todos nós sabemos que o processo paradigma, a qualquer momento, pode ser substituído por outro. Portanto, a tese subsiste incólume, só que o caso subjetivo sob análise do pleno é que se alterará. E, em reforço a esse posicionamento, que foi levantado pelo eminente ministro Marco Aurélio, que deita raízes profundas na autonomia da vontade das partes, que é processualmente relevante, eu entendo também que, num processo subjetivo, num eventual resultado desfavorável, a parte arcará com os ônus da sucumbência. E, portanto, nós não podemos, data vênia, impor à parte que não quer prosseguir com o recurso que arque com os ônus da sucumbência. Melhor faria, penso eu, que o tribunal, dentro daquilo que a lei lhe faculta e a praxe agora também tem placitado, melhor faria o Supremo que substituísse o paradigma por outro processo. Portanto, senhor presidente, com todo respeito pela posição do eminente ministro relator, peço vênia para acompanhar a divergência agora aberta pelo ministro Marco Aurélio. Ministro presidente. Pois não. O ministro Alexandre de Moraes também pediu a palavra. Nós escutamos o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, por favor. Então, ministro Alexandre de Moraes, você tem a palavra? Presidente, eu gostaria aqui de reforçar o que foi dito pelo eminente ministro Dias Toffoli, porque entendo que a criação... Alexandre de Moraes, ministro do STF. Foi uma verdadeira ponte... Ao fundo, quadro vermelho sob parede branca. Concentrado. O que o legislador constituinte, com a emenda 45, fez foi transformar um processo subjetivo em processo objetivo. É a ponte entre os dois sistemas
de controle de constitucionalidade. Com todo o respeito à divergência inaugurada pelo eminente ministro Marco Aurélio, agora reforçada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, a partir do momento em que a parte pede a repercussão geral, em que há o reconhecimento da repercussão geral, a própria transcendência dos efeitos, dos interesses, afasta qualquer possibilidade de desistência. A parte tem, ao meu ver, a possibilidade de desistir até o exato momento em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a repercussão geral. A partir desse momento, há um ônus geral, porque todos os recursos ficam suspensos, aguardando isso, ou seja, já se transformou em algo objetivo, a parte não pode, eventualmente, ao vislumbrar um resultado eventualmente desfavorável, querer retroagir e retransformar o que virou em objetivo em algo que só a ela interessa. Então, com todo respeito à divergência, já antecipo aqui que acompanho integralmente o ministro Dias Toffoli na sequência do processo. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só para 3 pontos. Primeiro, evidentemente que respeito o posicionamento do ministro Marco Aurélio, porque, inclusive, Sua Excelência já votara assim nos precedentes que eu citei. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é exatamente que há precedentes de que não cabe mais desistência na repercussão geral, porque o julgamento do RE já foi iniciado. Quando se discute a repercussão geral, já foi iniciado. Com a palavra o ministro Dias Toffoli, relator dos feitos. Mesmo se a premissa de Sua Excelência fosse, do ponto de vista, com todo o respeito, levada em consideração, nós teríamos que o julgamento já se iniciou e o tribunal já votou pela presença de um dos requisitos do RE. Terceiro ponto que eu gostaria de lembrar ao colegiado, inclusive hoje mesmo lendo o site do Supremo Tribunal Federal, as notícias das decisões, li uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, em que Sua Excelência, se não foi Sua Excelência, me confirme e pode me cortar, mas que recentemente Vossa Excelência negou o seguimento a uma DPF, porque o tema objeto da DPF já estava colocado em repercussão geral. Então, se nós admitirmos que o recorrente de algo que já está em repercussão geral seja o dono do processo a partir do início do julgamento, como é que nós vamos ressuscitar essas ADPFs cujo segmento já fora negado, senhor presidente? Porque exatamente como disse em meu voto, e agora honradamente já acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e por Vossa Excelência, relembrando o CPC-FUX, houve uma objetivação do tema. Mantenho o posicionamento com todo o respeito ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, apenas para trazer algo que diz respeito à interpretação histórica, na comissão, quando houve o debate sobre essa questão, verificou-se que, no momento em que se admite a repercussão geral, os interesses travados passam a ser transindividuais e a parte não pode dispor de uma tese que pode vir a ser fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, vamos analisar, em termos de teoria dos jogos e com dolos bônus, a parte pode perfeitamente, depois de afetada a repercussão geral, desistir do recurso porque sabe qual é a tese que vai ser fixada e quer deixar o problema em aberto. Então, eu também, mais uma vez, acrescentando esses fundamentos, porque participei desse debate, eu pergunto à Egrégia Corte se, além das divergências muito bem lançadas pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Ricardo Lewandowski, há alguma maior divergência nesse sentido? Mais alguma divergência? Bom, então, não havendo, eu volto a palavra a Vossa Excelência, fica rejeitada essa questão prévia suscitada e Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Ministro Dias Toffoli. Pois não, senhor presidente. Então, superada esta questão, eu passo ao exame da questão de fundo. A ação se destina, e esse é um voto resumido,
por escrito, o voto completo estará à disposição, como já foi anteriormente, inclusive, distribuído aos eminentes colegas, às partes e aos interessados. Com a palavra, Dias Toffoli, ministro do STF. A obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em salas de cinema, imposição esta oriunda da medida provisória 2228-1, de 6 de setembro de 2001. E aí eu leio a redação atual dos dispositivos mencionados. E omito a leitura, porque Vossas Excelências têm o conteúdo dos dispositivos impugnados. O decreto 4.945, de 30 de dezembro de 2003, em vigor à época da propositura da demanda, fixou em 63 dias, em 63 o número de dias pelos quais as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial estariam obrigadas a exibir filmes nacionais durante o ano de 2004. Decretos semelhantes foram editados ao longo dos anos, no intuito de fixar o número mínimo de dias de exibição para os anos subsequentes. Primeira alegação que passo a analisar em preliminar: atendimento dos requisitos constitucionais da medida provisória. Não prospera a alegação do recorrente concernente ao não preenchimento do requisito da urgência para a edição da MP. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado, no sentido de que o exame jurisdicional sobre o mérito do requisito da urgência somente deve ocorrer em casos excepcionalíssimos, mormente quando evidenciado o abuso de poder por parte do Poder Executivo. Esse é o entendimento de longa data observado por esta Corte Suprema. E aí eu cito vários casos em julgamento de relatoria dos ministros Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki, Roberto Barroso, Ellen Grace. E depois, no exame versante à medida provisória, acerca de altos valores constitucionais, defesa, promoção e difusão da cultura nacional, em cenário que adiante se demonstrará, mostra-se profundamente permeado por oligopólios. É inviável atestar-se de pronto a ausência do requisito da urgência ou a evidência de abuso de poder pelo Executivo na normatização do tema. Não vislumbro, por essa razão, a excepcionalidade necessária para a intromissão do Poder Judiciário na esfera de decisão do Poder Executivo no que tange à urgência para a edição da medida provisória à hora analisada. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu inicio por uma delimitação do tema. O mercado audiovisual é dotado de características peculiares. É um mercado concentrado, dominado por poucos e grandes grupos empresariais, os quais ditam o que chega aos cinemas, bem como a programação deles, dificultando sobremaneira a inserção de obras oriundas de fora do mainstream. Conforme aduz Vinícius Martins, abro aspas, o setor audiovisual e, na verdade, o setor de mídia caminha para um processo muito maior de oligopolização. Em sequência, esse mesmo autor acrescenta: essas empresas distribuidoras controlam a distribuição de filmes, vídeos e programas de televisão em praticamente todos os mercados nacionais. Além de concentrado, o setor de distribuição caracteriza-se pela presença de altas barreiras à entrada de novas empresas, que decorrem das economias de escala na comercialização e também do montante de capital requerido para se manter um estoque adequado de filmes. Fecho a citação e cito a fonte. Plenário julga a legislação sobre cotas de filmes brasileiros nos cinemas nacionais e de produtos locais em emissoras de rádio. De obras em pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 627432 e recurso extraordinário 107052. Relator, ministro Dias Toffoli. Mais de 400 bilhões de dólares anos, concentra-se especialmente em 3 produtores. Estados Unidos, 68,8%. Japão, 15,4%.
e Europa, 11,4%. Cito a fonte. Sob essa forte concentração produtiva, restou evidenciada a existência de severas e notórias barreiras à produção audiovisual nacional e à sua divulgação por consequência. Com vistas a minimizar tal problema, editou-se em 2001 a medida provisória 2228, a qual instituiu a denominada cota de tela. Cuida-se, em essência, de mecanismo destinado a proteger as obras nacionais brasileiras, promover e estimular a sua produção, garantindo sua veiculação no mercado de salas de exibição. Enquanto meio de fomento, tem por objetivo proteger e promover o setor de audiovisual nacional, estímulo esse exercido por um poder de polícia com finalidade protecionista, sim. A controvérsia sub judice gira em torno, pois, da constitucionalidade de tal medida, ante as disposições dos artigos 170 e 174 da Constituição, constantes do título da ordem econômica e financeira. Disposições essas que são claramente protetivas da livre iniciativa e da livre concorrência, e parametrizadoras das balizas à atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. Por videoconferência, vota o ministro relator Dias Toffoli. 215, 216 e 216-A da Constituição. Estas constantes do capítulo da educação, da cultura e do desporto. Constantes do título da ordem social. Assim, a questão requer análise desses valores constitucionais. Inicio pela ordem econômica livre iniciativa e o fomento à indústria de produção audiovisual. É fato que a lei fundamental, em seu artigo 170, eleva a livre iniciativa a fundamento da ordem econômica, determinando ainda sejam observados, dentre outros, os princípios da propriedade privada, inciso 2, e da função social da propriedade, inciso 3. Não fosse o suficiente, o parágrafo único do artigo 170 assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, ressalvados os casos previstos em lei. Pois bem, o artigo 174 prevê que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A livre iniciativa importa consignar, consubstancia um dos corolários do princípio geral da liberdade esculpido no artigo 5º, 2 da Carta, sendo um autêntico direito fundamental, e além de possuir existência autônoma, sem liberdade, ainda que exista propriedade, não pode existir empresa, mas apenas organização burocrática, estatal ou não. Também é a expressão dos direitos de propriedade, de livre escolha da profissão ou ofício, do direito ao trabalho, da liberdade de circulação de bens e pessoas, da liberdade contratual e da dignidade da pessoa humana, por ser fruto do livre desenvolvimento da personalidade. Isto que acabo de mencionar encontra-se na obra Comentários à Constituição Federal de 1988, Alexandre Aragão, Valber Moragra, Paulo Bonavide, Jorge Miranda, Francisco Bilac Pinto e Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Sigo dizendo que é, sem dúvida, vasta a proteção constitucional à livre iniciativa. Todavia, não se pode perder de vista que a ordem econômica, como se extrai da letra do artigo 170 caput, pauta-se pelos ditames da justiça social. Por videoconferência, vota o ministro relator Dias Toffoli. O livre mercado e a propriedade. Em pauta, recurso extraordinário 627432 e recurso extraordinário 10700522. Havendo de se observar ainda a função social da propriedade. Não fosse o suficiente, cumpre notar que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a garantia do desenvolvimento nacional, artigo 3º, inciso 2. As liberdades econômicas, portanto, hão de ser resguardadas, mas sempre em leitura conjunta
com os limites traçados pela própria Constituição Federal. Afinal, como aponta Marcos Elídio de Almeida, por estar normatizada, a liberdade de iniciativa é uma liberdade tutelada, ou seja, uma liberdade jurídica, porém não ilimitada, devendo buscar sempre realizar a justiça social e o bem-estar social, nos termos do próprio comando imposto pelo artigo 170. E cito a fonte. A par das liberdades econômicas estarem estabelecidas sob o vetor da justiça social e da função social da propriedade, digo eu, a Constituição, no artigo 174, previu sobre a ordem econômica a atividade regulatória estatal, atribuindo ao Estado as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A cota de tela surge como mecanismo de incentivo estatal, tendo por objetivo fomentar e promover o setor brasileiro de produção audiovisual e cinematográfica. Não por acaso, a medida provisória em que prevista a cota de telas também disciplinou a instituição da ANCINE, da Agência Nacional de Cinema, definida como órgão de fomento, regulação e fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica, que busca aumentar a competitividade da indústria por meio do fomento à produção, distribuição e exibição da produção nacional nos diversos segmentos de mercado. Continuo, senhor presidente, que a cota de tela, portanto, não apenas tem um propósito social, mas também econômico, uma vez que se põe como um entre as diversas medidas voltadas à ampliação da competitividade entre as indústrias do setor. E aqui promovendo a indústria nacional, a criatividade nacional, a cultura nacional, o emprego nacional dos artistas brasileiros e de todo um setor de produção cinematográfica. Setor que é estratégico em sua dimensão econômica, uma vez que o domínio internacional na exibição de filmes, que já citei anteriormente, implica constantemente drenagem de recursos para fora do país, afora os aspectos culturais. Há que se salientar, assim, que se de um lado a medida provisória com a cota de tela impõe uma restrição às empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial, que necessariamente exibirão obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem, de outro, favorece o desenvolvimento econômico nacional a partir do fomento à produção audiovisual brasileira. Para se ter dimensão quanto à eficácia dessa espécie de medida, transcrevo as ponderações do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, IDEA, acerca da importância das políticas públicas e do Estado no incentivo ao setor audiovisual, citando o exemplo da vitória do filme coreano Parasita no Oscar no ano passado. O Instituto IDEA destacou, abro aspas, na Coreia do Sul, durante anos, exigiu-se a exibição de obras locais por 146 dias no ano, cerca de 40% do tempo. Como consequência desta e de outras tantas políticas de fomento, o market share da produção coreana passou de cerca de 2% no início dos anos 90 para 57% em 2014. Em outras palavras, a adoção de um conjunto de medidas que inclua, além das cotas, linhas de financiamento, apoio para exportação, programas de qualificação, o plenário julga a legislação sobre cotas de filmes brasileiros nos cinemas nacionais e de produtos locais em emissoras de rádio. Em pauta, julgamento conjunto, recurso extraordinário 627432 e recurso extraordinário 1070522. Melhor filme internacional, melhor filme, melhor... Quem vota é o ministro relator Dias Toffoli. Não surge por acaso. Não é obra de uma criatividade única e exclusiva. É obra de uma política pública de Estado na cultura. No Brasil, desde a década de 1930, quando o anseio de modernização do país possibilitou a valorização da construção de uma identidade nacional, os cineastas se organizaram em associações e movimentos, em busca de que o Estado assumisse papel ativo na produção e incentivo à indústria nacional.
Assim que, abro aspas, o Estado passa a regular a atividade e cria uma cultura de fomento e proteção que permanece até nossos dias, incorporando interesses do setor aos planos de políticas públicas, num contexto em que as vantagens competitivas são avassaladoras em favor da produção estrangeira, principalmente a norte-americana. E cito a fonte, Fábio Fornaziari. Sigo dizendo eu que, desde então, a regulamentação, fiscalização e fomento do setor tem se estabelecido no país sob oscilações. Em documento da Ancine, é noticiado que, abro aspas, nos primeiros meses de 2017, em meio a um quadro de crise econômica e recessão, o audiovisual brasileiro foi protagonista de notícias positivas contra a corrente geral, pois os resultados preliminares de 2016 revelaram recordes no número de estreias, 143, e no público dos filmes nacionais, 30 milhões. Salienta ainda que os resultados do primeiro quadrimestre apresentaram crescimento de 5,8% em relação ao mesmo período de 2016, apontando a perspectiva de 9 anos consecutivos de crescimento real do mercado cinematográfico no Brasil. Fecho aspas, dados da Ancine. Já relativamente a 2019, ano em que não houve a edição de decreto presidencial acerca da cota de tela, de acordo com o Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, embora se tenha observado nas salas de cinema do país um aumento de 7,9% do público total, que ultrapassou 176 milhões de pessoas no ano, com uma renda de quase 2,8 bilhões de reais, a maior parte desse aumento ocorreu no público dos filmes estrangeiros, que cresceu 9,4% em relação a 2018. Já o público dos filmes brasileiros apresentou queda de 0,7%. E continua o documento da Ancine, abro aspas, o aumento do público total vem acompanhado de uma redução no número de títulos lançados, interrompendo uma tendência de crescimento que perdurava desde 2015. O mesmo ocorreu em relação ao número de lançamentos de títulos nacionais. Fecho aspas, cito a fonte. Pois bem, como se pode observar, é sensível a resposta do mercado audiovisual cinematográfico às medidas de incentivo público ao setor, sendo certo que medidas como esta, as cotas de tela, têm inegável impacto econômico para o país. Dito isso, aponto que da forma como instituída a chamada cota de tela na MP 2228, não vislumbro inconstitucionalidade sob o viés das liberdades econômicas, mas, ao revés, tão somente atuação de fomento pelo Estado à atividade do setor audiovisual cinematográfico. O encargo citado, ademais, não atinge de modo desarrazoado as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial, que, como provam os dados coletados pelos órgãos oficiais, não estão sendo atingidos em seu retorno financeiro global pela medida imposta. Agora passo a um outro capítulo de meu voto, que intitulo da proteção à cultura nacional. A par da proteção à ordem econômica, observo no sistema de cota de tela instituído pela MP em comento importante mecanismo de fomento à cultura nacional, com relevante papel ainda na promoção da identidade cultural nacional. Como destaca Fábio Fornaziari, abro aspas, o setor cinematográfico, criado em decorrência da aproximação da arte com o desenvolvimento tecnológico, encerra em si mesmo a ambiguidade de ser uma atividade industrial que requer alto investimento e retorno a longo prazo, mas também um fenômeno estético, cultural e artístico que acarreta na vida contemporânea dos países, uma ampla força simbólica em termos de construção e promoção da identidade cultural nacional. Cito a fonte. Digo eu, consoante se nota do arcabouço constitucional, é muito vasta a proteção à cultura nacional, pois, mais do que apenas resguardar as manifestações culturais nacionais,
o Constituinte verdadeiramente preocupou-se em promovê-las e difundi-las, tendo disposto que o Estado garantiria a todos o acesso às fontes da cultura nacional, artigo 215 caput, e que a lei estabeleceria incentivos, abro aspas, para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais, fecho aspas, parágrafo 3º do artigo 216. Tamanha a relevância da cultura nacional, que seu quadro protetivo foi reforçado pela Emenda Constitucional 71 de 2012, por meio da qual se instituiu verdadeira política de valorização e difusão das manifestações culturais, as quais pretendeu universais. Artigo 216-A, parágrafo 1º, inciso 2, com reforço, inclusive, da atuação estatal por meio do Sistema Nacional de Cultura, em um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, artigo 216-A, caput. A Constituição, portanto, determinou que o Estado deveria ser forte, ou melhor, que o Estado deveria ter forte atuação positiva no intuito de difundir a cultura nacional e que o faria, inclusive, em cooperação com os agentes privados atuantes na área cultural, artigo 216-A, parágrafo 1º, inciso 4. Especificamente em âmbito cinematográfico, essa cooperação entre Estado e entes privados é apontada por diversos estudiosos como uma das condições para o incremento da produção nacional e especialmente para a viabilidade de sua divulgação na vastidão do território brasileiro. Rubens Machado destaca que, mesmo nos chamados ciclos regionais de produção audiovisual brasileiro, em que, sob baixo investimento, algumas regiões brasileiras conseguiram relevante produção, se pôde observar curto fôlego às suas exibições, dada a dificuldade de distribuição das obras no mercado concentrado. Cito a fonte. Na mesma linha, Arthur Altran aponta como espécie de unanimidade entre os estudiosos do tema que a propulsão ao fim daqueles ciclos se concentrava especialmente nas dificuldades para com a distribuição e a exibição das fitas. E esclarece que os ciclos regionais não conseguiram manter a continuidade da produção devido à falta de retorno financeiro dos filmes, que na maioria das vezes eram exibidos apenas na cidade de origem. Aponta no mesmo sentido a posição de outros autores, como Carlos Roberto de Souza, Alex Vianney e Humberto Mauro, cito a fonte. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, ministras, caminhando para a finalização do voto, resumido, volto a reiterar, esse é o voto resumido, não é o voto integral, tenho sob essas luzes que a medida provisória 2228 de 2001 promoveu intervenção voltada a viabilizar a efetivação do direito à cultura, sem, de outro lado, atingir o núcleo dos direitos à livre iniciativa, à livre concorrência, nem à propriedade privada. O plenário julga a legislação sobre cotas de filmes brasileiros nos cinemas nacionais e de produtos locais em emissoras de rádio. De maneira similar, na ação direta de inconstitucionalidade número 4.679, esta Suprema Corte, debruçando-se sobre a questão da cota para produções nacionais na TV a cabo, entendeu pela constitucionalidade da medida. E aqui tem a honra de citar trechos das considerações do relator daquela ação, o hoje nosso presidente, o eminente ministro Luiz Fux, que se amoda, ao meu ver, com maestria, a hipótese desse autos. Cito Fux, abro aspas. Adianto de saída que não me parece que o legislador brasileiro, ao instituir as aqui questionadas obrigações de conteúdo brasileiro para a TV por assinatura, tem exorbitado os limites constitucionais de sua autoridade. Os impactos sobre a esfera jurídica dos envolvidos encontram-se suficientemente justificados e compensados pela promoção de outros valores constitucionalmente relevantes, como a promoção da cultura e da identidade nacional, o estímulo à indústria audiovisual brasileira, sobretudo a independente, e a promoção dos interesses do consumidor. Disso não decorre, faço aqui o registro expresso, que a Constituição impõe a qualquer política de cotas de conteúdo e de programação,
Em verdade, como destacado no início deste voto, trata-se apenas de uma escolha regulatória legítima dentre as diversas que se abrem ao legislador em um regime democrático. E continua Fux. Esse quadro normativo, a despeito de qualquer convicção política que se tenha sobre o assunto, fornece lastro suficiente para que o Estado brasileiro adote medidas voltadas a promover a cultura nacional e a produção independente. Artigo 221.2, ainda que o veículo comunicativo de que se trate seja a TV por assinatura. Artigo 222, parágrafo 3º. Continua a citação. Essa finalidade pretendida pelo legislador encontra eco também no direito internacional de que o Brasil é parte. Com efeito, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais, internalizada pelo Decreto 6.177 de 2007, dispõe em seu artigo 6º que cada parte poderá adotar medidas destinadas a promover e proteger a diversidade das expressões culturais em seu território. Ao lado desses fundamentos jurídicos positivos, há ainda ao menos 2 fundamentos materiais de ordem econômica a justificar a presente intervenção regulatória do Estado. O primeiro deles é o de criar condições para que as empresas brasileiras atuantes no setor possam ter um mínimo de competitividade com o produto estrangeiro, o qual, em razão de sua escala mundial de comercialização, no mais das vezes, chega ao mercado pátrio com preços insuperáveis pela oferta genuinamente brasileira. Na sistemática legislativa, as cotas de conteúdo de programação, como toda política afirmativa, servem justamente para equalizar, no plano normativo, uma situação fática desigual. E, finalizando a citação, destarte, disse Fux, as cotas de conteúdo nacional não se voltam a restringir a liberdade do consumidor, mas sim ampliá-la, rompendo, ao menos em parte, com a tendência homogeneizante do livre mercado audiovisual. Fecho a citação. Digo, então, que a admissão, a limitação, a livre iniciativa pela técnica da ponderação de valores não é, ademais, inédita nessa Suprema Corte. E aí cito precedentes. Ministro Eros, ministro Gil Moreira Alves. Assim, no caso sob exame nestes autos, a intervenção na esfera jurídica dos recorrentes se justifica para que um outro direito de estatura constitucional seja observado: o acesso às fontes da cultura nacional, a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, artigo 215, caput, inciso 1. Por todo o exposto, e seguindo a linha do entendimento consagrado nos precedentes supracitados, principalmente na ação direta 4.679, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Empresas Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul. E já para fins de compreensão dos colegas, caso prevalecente este sentido de negar provimento, a minha proposta de tese seria a seguinte, abro aspas: são constitucionais a cota de tela consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância. É como o voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Dias Toffoli, pelo excepcional voto que Vossa Excelência acaba de proferir, que facilita muitíssimo a minha tarefa. Em primeiro lugar, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e passo imediatamente ao meu, o debate é homogêneo, porque aqui, no meu caso, a empresa ela foi desclassificada porque ela entendeu que estabelecer o edital uma cota, ainda que mínima, para a difusão da cultura regional implicaria numa censura, num impedimento à liberdade de expressão. Então, eu faço, digamos assim, 2 digressões. Uma relativa à doutrina legal brasileira e outra relativa aos fundamentos justos-filosóficos da decisão. Com relação à doutrina legal brasileira, eu vou me limitar a citar os artigos da Constituição e da legislação que regula o serviço de radiodifusão. Então, nessa legislação que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendeu recepcionada quanto ao regulamento dos serviços de radiodifusão, as propostas para serem examinadas, julgadas
pelos concessionários dessa radiodifusão deve obedecer, dentre tantos requisitos, o de, em primeiro lugar, destinar o tempo a programas educativos máximo, tempo destinado a serviço jornalístico e noticioso, tempo destinado a programas culturais, artísticos, educativos e jornalísticos a serem produzidos no município de outorga, ou seja, impõe que essa radiodifusão ela se empenhe em difundir programas... Por videoconferência, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Produzidos no município de outorga, um percentual nesse sentido, com que se volta à empresa sob a alegação de que isso seria um impedimento à liberdade de expressão, seria, eventualmente, uma censura. Por outro lado, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que também foi recepcionado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Lei 4.117, de agosto de 62, também é claro em dispor que, nas concessões, permissões e autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, a linha D, os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão destinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses do país. Qual é o grande interesse do país? A erradicação de desigualdades regionais. Então, é mais do que natural que a empresa de radiodifusão ela estabeleça um percentual para que possa propiciar essa finalidade educativa e cultural inerente ao município de outorga. Ainda que assim não bastasse, e agora vamos à fonte constitucional, como ainda no campo da doutrina legal brasileira, o artigo 221 ele estabelece que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Artigo 221 da Constituição Federal. Inciso 2º, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. 3, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei. Então, vejam que a própria Constituição Federal é clara ao estabelecer essa obrigatoriedade de difusão na radiodifusão de interesses regionais. Assim também o artigo 220, que trata da manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação, em pauta, julgamento traz recurso que é obrigação 432 e recurso extraordinário 1070522. qualquer forma, Relator, ministro Dias Toffoli. Difusão, estabelecer meios que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se dependerem de programas ou programas de rádio e televisão. De sorte que, calcado na doutrina legal brasileira, a partir da normação constitucional e da normação infraconstitucional, eu proponho, na mesma linha de Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, o seguinte voto sintetizado numa ementa de alguns itens. Primeiro item, que a ementa autoexplicativa vai, digamos assim, antever a conclusão que chego. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagem pertencem à competência administrativa da União, por dicção do artigo 21, inciso 11, a linha A, que legitima a delegação de sua prestação nas 3 formas de outorga: concessão, permissão e autorização. O direito à exploração das ondas de radiofrequência é concedido aos particulares, porém, a posse desse recurso de caráter imaterial pertence ao domínio público.
Além da regra de competência, a radiodifusão ela está abarcada no capítulo 5º, título 8º da Constituição Federal de 1988, sob o nome iuris da comunicação social. 3 características setoriais que surgem da disciplina constitucional. Primeiro, a participação direta do presidente da República na gestão das outorgas, a limitação à participação de pessoas físicas e jurídicas estrangeiras no controle dos meios de comunicação, artigo 222, e 3, a determinação sobre o conteúdo desejável, criado pelos princípios norteadores, máximo respeito ao livre pensamento e ao pluralismo. E cito aqui os artigos da Constituição imanentes. Eu vou pular alguns itens da ementa, mas eu cito em toda a ementa toda a recepção da legislação citada, decretos e leis, Código Brasileiro de Telecomunicações, em inúmeros precedentes. Na DI 561, medida cautelar do ministro Celso Mello, julgado no plenário, o ARE 911-445, bem mais recente, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. E assento ainda a recepção da lei pela atual ordem constitucional visa garantir a previsibilidade ao regime das empresas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos, o caráter especial do contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização, rescisão e concessão, ou seja, as condições de concessão. A empresa de radiodifusão não pode desconhecer que, para concorrer, é legítimo ao edital estabelecer percentual mínimo para a radiodifusão de cultura regional e de cultura nacional. E, por isso, ela foi desclassificada. Eu ainda pulo o item 6 da minha ementa, o voto está disponibilizado para assentar. A questão constitucional posta é a validade dos processos seletivos de outorga dos serviços de radiodifusão no tocante à exigência editalícia de percentuais mínimos e máximos para a exibição do programa especial de produção local. O conceito dessa... Com a palavra de forma remota, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Primeiro, a linha C do decreto 52.795 de 1963, recepcionado pela Constituição Federal na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assenta que os programas culturais, artísticos, educativos e jornalísticos a serem produzidos no município de outorga devem obedecer aos interesses locais. Ainda saltando, que muita coisa já foi dita pelo ministro Dias Toffoli, no caso subexamine, a reserva de tempo, a programação especial de produção local é constitucional, a partir de justificações procedimentais e substantivas. O processo seletivo público para o setor de radiodifusão revela-se compatível com os princípios da impessoalidade e da moralidade. Na prática, o artigo 38 da Lei 4.117, recepcionada pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, e o artigo 16 do Decreto 52.795 de 1963, incorporam a apresentação de certos tipos de programa como critérios qualificatórios. Ainda saltando, passa ao item 14 da ementa, em que há assento que trata de situação em que a autocontenção judicial é imperativa. O Supremo Tribunal Federal tem assumido acertadamente a postura de deferência quando essas autorizações e essas licenças têm competência exclusiva prevista na Constituição Federal. E aí eu cito a DI 1923, de 2015, reconhecimento da constitucionalidade da Lei das Organizações Sociais, a DC 42, de 28 de fevereiro de 2018, preservação dos requisitos estabelecidos com respaldo técnico pelo Código Florestal sobre a exploração de terras. A justificação substantiva ela decorre das finalidades sociais da medida,
cuida-se da articulação entre a disponibilidade dos serviços de radiodifusão e o exercício do direito coletivo de acesso à cultura nacional, consoante vem textualmente consagrado no artigo 215 da Constituição de 88. Item 16 da emenda verifica-se que o conceito de programação especial de produção legal é compatível com o artigo 221 da Constituição Federal de 1988, que preceitua os princípios norteadores da produção e da programação das emissoras de rádio e televisão. A Constituição eleva à condição de princípios a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, consoante o artigo 221, inciso 2º, e a regionalização da produção cultural, artística e jornalista, conforme previsto no artigo 221, inciso 3º. A divulgação do modo de vida, dos costumes e dos acontecimentos locais fortalece o senso de pertencimento dos cidadãos ao município. Cumpre contextualizar a realidade brasileira, onde os princípios, produtos do setor de radiodifusão, o rádio e a televisão de sinal aberto ainda são os meios de comunicação preponderantes em regiões rurais. A difusão dos aparelhos transmissores de radiodifusão sonora e de sons e imagem criou uma interface poderosa de contato com a população que pode ser aproveitado para finalidades sociais. Nós, então, eu, como ministro Alexandre, fomos promotores no interior da capital, sabemos como são importantes essas rádios locais. Perante os cidadãos usuários, já no item número 21 da minha emenda, a cota de produções locais funciona como uma circunstância condicionante da arquitetura de escolhas e não como uma limitação definitiva das opções. E aqui eu cito a obra significativa sobre o tema do professor Kassusten e do professor Tais Vanzamia, que tratam exatamente sobre essa questão da arquitetura das escolhas para a produção de cotas de difusão de interesses locais. Diante do exposto, como acompanhei o ministro Dias Toffoli, eu conheço e dou provimento ao recurso interposto pela União. E por que dou provimento ao recurso interposto pela União? Porque no tribunal local, o que se decidiu foi que, no caso Intela, a comissão de licitação desclassificou a empresa apelante dos procedimentos licitatórios para a delegação de serviços de radiodifusão na cidade de Jupi e Betânia, no estado de Pernambuco, sob fundamentos que sua proposta técnica não atendeu à condição editalícia que diz respeito ao tempo dedicado a programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. E entenderam com essa fundamentação que, em razão da liberdade de expressão, não teriam sido recepcionadas pela nova ordem constitucional toda essa doutrina legal normativa a que eu me referi e que o Supremo Tribunal Federal acolheu e recepcionou. Por essas razões, merece prosperar o recurso da União, tanto mais que no julgamento do leading case, os editais de concorrência 033/2009 e 034/2009, comparados a esses julgamentos aqui mencionados, e a doutrina nacional e a doutrina estrangeira, esses editais que exigiram essas cotas são válidos e eficazes quanto às cláusulas impositivas do percentual mínimo de 5% do total da programação destinada à transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos
produzidos e gerados no município, ao qual pertence a localidade objeto de outorga. Não é forçoso dizer, e não é demais, assentar que 5% é uma reserva quantitativa mais do que razoável, mercê da previsão desse mesmo parâmetro para a consecução da finalidade informativa de todas as emissoras radiodifusão, conforme previsto no artigo 38, a linha H da lei que regula as empresas de radiodifusão, Lei 4.117, de 62, que foi recepcionada pela Constituição consoante a jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. Então, diante desse exposto, eu proponho, na minha tese, que são vários procedimentos licitatórios que exijam percentuais máximos e mínimos de programação especial, observado o artigo 221 da Constituição de 1988. Ou seja, são válidos à luz do artigo 221 da Constituição de 1988. Então, com esses fundamentos, eu acompanho o ministro Dias Toffoli, eu dou provimento ao recurso da União com essa proposição de tese e, tendo em vista, e passo a palavra ao ministro Dias Toffoli para nós abreviarmos o tema e pergunto a Vossa Excelência como Vossa Excelência vota nesse meu caso. Muito obrigado, senhor presidente. No caso de relatoria de Vossa Excelência, pelos fundamentos bem lançados por Vossa Excelência, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E, tendo em vista o tempo regimental, o horário regimental, eu suspendo a sessão pelo tempo de 30 minutos, quando então voltaremos para acolher o voto dos demais integrantes da Corte. Está suspensa a sessão na forma regimental. Muito obrigado.